Não falei nada aqui. Isso se chama obsessor tecnológico. Então vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, obrigado, amigos espirituais. Mais uma vez nos reunimos para falar das verdades espirituais, trazido pelos nossos amigos, pelos nossos mentores, para que nós possamos juntos falar dessas verdades. Que possamos, Pai, abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, perceber esse horizonte que se abre à nossa frente, para nos vermos como filhos de Deus, filhos amados, filhos que passam pelas dificuldades que precisam passar e que juntos podemos nos ajudar, Pai, nessa caminhada. Que possamos ter esse sentimento, que possamos levar para os nossos lares esse entendimento e verificarmos o que podemos fazer para melhorar a nossa vida e daqueles que convivem conosco. Dessa forma, extremamente gratos, pedimos a permissão de todos esses amigos, de Ramatiz, Kardec, Jesus, nosso irmão mais velho, mas sempre, acima de tudo e de todos, está Deus, nosso Pai, o Criador, o qual pedimos a permissão para darmos início à nossa palestra de hoje, dando juntos felizes. Graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos falar de reencarnação, ressurreição, se é a mesma coisa, né? Se é coisa diferente, divórcio, aborto, família universal. Vamos ver se a gente consegue juntos chegar a uma conclusão. Bom, como eu sempre digo, né? Existem 3 fatores fundamentais para a gente poder entender quando a gente busca tratar de assuntos espirituais. Se eu estou tentando, de alguma forma, adentrar a doutrina espírita, eu preciso compreender que eu entendo que a morte não existe. Que a morte do chamado corpo físico é apenas uma transformação, né? Uma viagem, uma mudança de plano, uma mudança de dimensão, seja lá qual o nome que a gente prefira dar. Eu preciso entender que eu volto várias vezes, e esse é um dos temas, né, que nós vamos falar hoje, que é justamente a reencarnação, ou seja, a volta a um corpo de carne. Então nós temos uma vida, pensando do berço ao túmulo, chega um determinado momento, a energia vital daquele organismo cessa, baixa a sepultura e o espírito continua. Ele não vai junto com o corpo, ele segue o seu caminho. E num determinado ponto da sua vida,
que ele está na espiritualidade, ele vai voltar com um novo corpo. É mais ou menos o que a gente vai estar conversando sobre isso hoje, somando-se a isso tudo, que isso não acontece solto. Ah, vou renascer. Ah, vou morrer. Né? Aí você faz um bingo para ver quem vai morrer primeiro. Não. Existe uma lei que vai deixar isso bem claro, que nada acontece por acaso, a lei de causa e efeito. Né? Não existe efeito sem uma causa para que aquilo ocorra. Então, de posse dessas informações, nós vamos começar esse trabalho de buscar essa compreensão desse processo acerca da reencarnação. Alguém hoje pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Né? Eu gosto sempre de perguntar, primeiro para dar as boas-vindas, né? E segundo para lembrar, e até mesmo para lembrar os demais, que a gente pode fazer pergunta. É só levantar a mão, caso saiba, a gente responde, tá bom? Então vamos lá. Falamos bastante sobre isso na palestra número 1, né? A origem dos espíritos, como é que tudo funciona. O que a gente aprende na palestra, caso alguém não tenha assistido? Eu sou criado por Deus, igual a todo mundo, então todos que estão aqui foram criados da mesma forma, simples e ignorantes, no sentido de que eu ainda não era sequer uma individualidade, eu ainda fazia parte de um todo. E começo uma trajetória essa, que vai chegar a um ponto em que eu já passei por vários reinos, já passei pelo reino vegetal, já passei pelo reino animal, adquiri a minha consciência, já tenho livre-arbítrio, e nessa caminhada toda vai chegar um ponto dessa minha caminhada que eu vou me tornar um espírito perfeito. Ou seja, existe uma caminhada do bruto ao anjo. Então, o que a gente vê na palestra número 1? Foi a anterior. Que mesmo aquela pessoa mais atrasada que a gente possa imaginar, será um Jesus um dia. Então, qualquer pessoa, qualquer espírito é criado simples e ignorante, vai passar por uma caminhada, todos, e vai chegar uma hora que todos seremos espíritos perfeitos. Qual é a grande diferença nesse processo? O tempo. De repente você vai ter uma trajetória muito mais rápida do que a minha, e eu, em comparação com outra pessoa, a minha será mais rápida. Então, isso, o que vai determinar? Hoje a gente vai estar falando bastante sobre isso. O que determina esse tempo? Porque são opções que nós vamos ter ao longo da nossa vida. A nossa vida não é repleta de decisões. Ah, eu viajo, não viajo, troco de emprego, não troco de emprego. A nossa vida é recheada de decisões, que às vezes a gente passa, em um determinado ponto da nossa vida, e a gente convive com e se? E se tivesse acontecido dessa forma? Né? Eu, com 14 anos, fiz prova para as PSECs. Eu hoje poderia ser colega do nosso atual presidente, e não passei, né, na prova. Foi bom? Foi ruim? Não sei. O que eu preciso saber é que hoje eu tenho uma trajetória de acordo com as decisões que eu venho tomando até hoje. E, em consequência, convivendo com determinados fatos por causa de decisões que eu tomei em outras vidas. As decisões que eu tomo em outras vidas repercutem na minha vida atual. Assim como as decisões que eu estou tomando hoje vão repercutir nas minhas vidas futuras. Ok? Então vamos lá. E como é que é esse processo? Né? Se nós formos imaginar aqui esse como é que esse processo se dá? Eu preciso ter algum conhecido, eu tenho que chegar lá com Deus, né? com os responsáveis pela reencarnação e tentar conseguir isso pela amizade? Como é que é? Isso é concessão? Ou aquele processo, você sabe com quem você está falando? Né? Não é assim que funciona. É assim através
da reencarnação. A reencarnação, que é voltar à carne, ela vai trazer para mim algumas consequências. Ali o Ministério da Reencarnação. Você vê aqui o rapazinho deve estar lá de roupão, né? Não sei por que espírito está sempre de roupão, mas tudo bem. Ele escolhe um corpo, independe da cor, independe de sexo, independe de vários motivos que a gente vai estar conversando hoje. Então, do Livro dos Espíritos, nós vamos pegar aqui o objetivo da encarnação. Pergunta 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Resposta. Todos foram criados simples e ignorantes, instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Mas, uma outra pergunta. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta. Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então vamos lá. Já que vocês podem fazer perguntas, eu também vou fazer. Ambicioso, né? Aqui está querendo dizer aqui. Mas ser ambicioso é pecado? Não? Depende do processo, porque o que a gente está colocando aqui? Muitas das vezes, no processo dessa ambição que está sendo colocada ali, alguém cria uma situação para retirar alguém da sua frente para que ele possa tomar aquele local. Ok? Então, quando a gente fala do processo da ambição, é aquela ambição que maltrata outra pessoa ou que prejudica outra pessoa. Você ser ambicioso significa que você quer alcançar um patamar acima do que você está hoje. E você pode alcançar isso pelos seus méritos. Eu tenho a ambição de chegar a ser diretor da empresa que eu trabalho. Você vai trabalhar para isso, você vai estudar, você vai fazer curso, você vai trabalhar de acordo com aquele processo, ok? Mas aí tem um outro ponto. Eu, por exemplo, trabalhei com uma pessoa, isso aí vamos colocar aí uns mais de 25 anos. Na época que ainda existia pager. Acho que alguém aqui não vai saber nem o que é isso. Aquele negocinho que ficava aqui na cintura, que ficava, aí só tinha o número do telefone para que você tinha que ligar. Teletrem, né? Aquele negócio esquisito. Bom, essa pessoa, ele trabalhava, 12, 13 horas por dia, porque ele tinha uma meta. Ele queria se aposentar com 40 anos de idade. Aí uma vez eu perguntei para ele, falei, cara, olha só, pelo amor de Deus, não estou criticando você, cada um com o seu cada um. Mas nessa correria que você está trabalhando, o que você está fazendo para conseguir chegar aos 40 anos? E tem um outro lado, né? O lado da saúde. Então, muitas das vezes, a ambição exagerada pode causar em você também problemas de saúde. Então, quando a gente faz essas leituras,
É sempre importante que os Espíritos estão colocando para nós o exagero. Aquilo feito em excesso que vai prejudicar o seu caminho com decisões. É claro que ciúme, avareza, não, né? Isso não tem muita desculpa. Então temos todo um processo de atitudes que o objetivo da nossa encarnação, então, é nós provarmos para nós mesmos, né, que eu estou conseguindo alcançar o objetivo da minha encarnação, que é o quê? Me tornar um espírito melhor. Estar numa caminhada, estar num processo, numa direção à perfeição. Qual é a minha meta de perfeição? Qual o homem mais perfeito que esteja entre nós? Homem que eu quero dizer, ser humano. Jesus. Né? Quando você pensa em perfeição, Filho de Deus, Jesus foi quem construiu o nosso planeta, ele participou da construção do nosso planeta, a nossa humanidade é chefiada por ele, ele esteve aqui entre nós para nos mostrar o caminho. Então, a minha meta é Jesus. Então, um dia, eu vou governar um planeta. Eu, você, todo mundo aqui. Né? Então, nós vamos vivenciando esses processos apenas através da reencarnação. Por quê? Será que eu consigo mostrar que eu sou perfeito em 70 anos? Não. Não tem como você ter todas as qualidades possíveis e imagináveis em apenas 70, 80 anos. E aquele que só tem uma vida de 10 anos? Essa semana, um rapazinho de 11 anos veio a falecer por causa de uma bala perdida. Ok? Então, como é que você consegue explicar isso? Como é que você pode, por exemplo, explicar, há pouco tempo, nascendo lá o filho do príncipe William? No mesmo dia que nasceu o filho do príncipe William, neto, bisneto lá da rainha, que entra na sucessão do trono inglês, no mesmo dia, no mesmo horário, certamente nasceu uma criança numa comunidade extremamente pobre, filho de pais viciados. O que um tem de melhor do que o outro? Por que um nasceu num palácio e o outro numa comunidade? Né? Então, vocês vejam, tem alguma coisa que eu preciso raciocinar, é preciso haver uma lógica nesse processo, se eu realmente acredito que exista algo acima de mim, justo, bondoso e amoroso. Né? Se não existir o acaso, como é que é isso? Então, a gente precisa pensar bastante nisso. Então, como é que funciona? Como é que essa reencarnação se dá? Nós temos um livrinho que está sendo aí ilustrado e nós vamos contar uma pequena história. André Luiz, a gente conhece bem, né? André Luiz é aquele mesmo do nosso lar. E o seu instrutor, Alexandre, chegam à casa do Adelino e da Raquel. Herculano, que trouxe Segismundo para aproximação com o casal, esperava-os na entrada da casa. Então aqui estão os guias, aqui Herculano, e o outro espírito já estava dentro da casa. Aqui a família encarnada e aqui os espíritos. Esse aqui é aquele Segismundo que estava falando antes no próximo. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam dele, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal, Adelina e Raquel, tomava a refeição da tarde com o seu filho primogênito. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Alexandre se aproxima e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar o interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude da Adelino e o clima de relacionamento do casal.
Esses são os nossos guias, né? Chamados anjos de guarda. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino se despede com uma delicadeza não habitual e promete voltar à noite, mais cedo, para orar junto ao deitar. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida, com emotividade infantil pelo pequeno João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. Adormecidos, aí vocês vejam aqui a representação. Isso aqui é o chamado cordão de prata, e isso aqui nada mais é que um processo de desdobramento. Então, quando a gente dorme, o nosso corpo fica dormindo e o espírito vai visitar, vai passear, vai conversar. Às vezes, muitos dos nossos sonhos são simplesmente experiências que a gente tem enquanto desdobrado. Ok? Então, adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Só que esse abandono ligado aqui com esse cordão de prata. Essa é aquela brincadeira que a gente faz, né? Quem é que já acordou achando que sonhou que está caindo? Hã? O que é isso? É simplesmente alguma coisa acontece enquanto a gente está desdobrado, o espírito percebe algum tipo de perigo, algum tipo de necessidade, e esse cordão de prata aqui é responsável pela volta do espírito para o corpo. E se essa volta ela é feita de forma mais abrupta, quer dizer, correndo, de repente você achou um obsessor lá do outro lado e você voltou rapidinho para o corpo, porque quando a gente volta, né, é como se fosse a nossa proteção, o nosso corpo físico. O reencaixe, ele é abrupto. E aí por isso que a gente leva um susto quando volta. Ok? Alguns chegam a acordar, inclusive. Então Raquel vai ao encontro da sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Porque todo esse objeto dessa reencarnação que vai acontecer, o grande atendido aqui é o Adelino, por isso esse processo. Adelino apavora-se ao ver Segismundo. Alexandre interfere, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele, e em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca do seu perdão e acolhimento paternal. Ou seja, esse espírito aqui é um grande adversário do Adelino. Então, esse processo, ele simplesmente está pedindo perdão e está pedindo que ele o acolha como pai. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão, o seu algoz em vida passada, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que amontoavam o seu perispírito e escondia a sua condição de espírito elevado e nobre. Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre e André Luiz e Segismundo atrás ali, deixam a casa do Adelino para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço de reencarnação. André Luiz e Alexandre chegam à casa do Adelino na véspera da ligação com a matéria orgânica. Lá encontraram Herculano e Segismundo em companhia de espíritos construtores que iriam cooperar na formação fetal. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino com a assistência dos espíritos construtores. Eu vou explicar bem isso depois, tá? Eu estou contando aqui a historinha. Ante a iminência da reencarnação, Segismundo torna-se extenuado e abatido. Sentia-se fraco e incapacitado e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Isso acontece com todos nós. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria, mesmo após encarnar. Porque nessa hora, os espíritos começam
a adormecer o espírito que vai reencarnar. Antes de iniciar o processo, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito, numa pequena câmara de repouso, no seu futuro lar, o momento crucial da sua redução perispiritual. Isso aqui é uma representação, tá? Então, quando começa o processo de redução, esse espírito, ele começa, vai indo, até o tamanho de célula. Ele não fica só como um bebezinho, né? Ele vai ser ligado ao ovo ou zigoto, né? Você vai ter lá o papai e a mamãe, você vai ter lá o processo do espermatozoide com o óvulo. A partir do momento que eles se juntam e que as células começam a se multiplicar, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante, num processo de ligação. E assim se inicia. A partir do momento da fecundação, já se liga o espírito àquele processo. Então, durante isso, à medida que a sua forma perispiritual é reduzida, ele vai perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Alexandre, então, deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Vocês vejam aqui novamente aqui desdobrados, ok? Após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes dos espíritos superiores, Raquel recebe o espírito dos braços de sua avó materna. Adelino então se aproxima da esposa, lhe abraça. Segismundo, em sua forma infantil, entre aspas, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo carne de sua carne. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. O espermatozoide, então magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. E aí começa a explosão, né, de células. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma, então, reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio e volitam, né, como se fosse voar, né, em direção à sua colônia espiritual, nosso lar, aonde vive. Esse processo, você vai ter processos mais complicados, menos complicados, todos são assistidos, né? O que há de se colocar, que logicamente não há qualquer tipo, né? Ali tinha um monte de espírito. É claro que nenhum deles estava no momento em que o casal, né, estava lá no seu momento de amor para poder produzir um ser. Ok? Eu acredito que todos tenham essa convicção. Todo aquele processo, muitas das vezes, ele é realizado até mesmo antes do casal reencarnar. Ali vocês vejam que é uma situação. Você vai ter muitos outros tipos de situação que podem ocorrer. Até mesmo de espíritos. Vocês devem ter assistido Nosso Lar. Todo mundo assistiu? Né? Antes da neta, né, daquela senhora que ia reencarnar, eles já tinham resolvido todo aquele processo antes de entrar para o Ministério da Reencarnação para poderem preparar aquele processo.
Então, muitas famílias têm essa condição de organizar isso. Então, isso é uma reencarnação combinada, conversada, ajustada. Mas você vai ter casos de reencarnações, eu diria, compulsórias. Às vezes o espírito ele desencarna, ele não está nem em condições de despertar no plano espiritual e ele já volta para o corpo. Pode acontecer de ele ficar num processo ainda de perturbação, desperta na espiritualidade, fica lá um tempão e depois volta. Quer dizer, não existe assim algo pré-definido que vai acontecer com todos. Depende, cada caso é um caso. Ok? Dizem os nossos amigos espirituais que em média 30 anos para a gente voltar para cá. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Deixa eu só botar o relógio aqui, senão eu falo até amanhã. Então vamos lá. Vamos fazer aqui mais uma leitura. Também do Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, a gente aprende enquanto está desencarnado? Claro, mas eu só vou conseguir depurar aqui. Então, todos os meus processos de prova, de expiação, de reparação, eu faço encarnado. Desencarnado, eu apenas vou me preparar para realizar esse processo, logicamente, ganhando conhecimento, estudando, aqueles que querem, né? Que até para isso existe livre-arbítrio. Se você não quer, você não vai participar de nada disso. Só que aí depois, não reclamem, né? Nós todos, como espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas corporais. Aí a gente precisa lembrar das parábolas, né, de Jesus. Tem uma parábola bem interessante que fala sobre o festim das bodas. Para os judeus, né, até hoje um casamento leva mais de 7 dias, é um negócio assim, realmente é uma festa, né? E então festim de bodas é algo que para eles é uma coisa assim muito importante. E Jesus compara o festim de bodas ao reino dos céus. Olha só, né? E aí como é que Jesus coloca? Só vai poder participar do festim das núpcias aquele que estiver com a túnica alva. O que é a túnica alva? O perispírito. O perispírito é a nossa forma, é toda a memória de tudo que a gente já fez, de tudo que a gente já pensou, de todas as experiências que a gente teve, ali estão armazenadas. Então, se, por exemplo, eu fumei demais, eu danifiquei o meu pulmão físico. Então, ao mesmo tempo, eu danifiquei o pulmão que está lá no perispírito. Então, isso está armazenado. Quando vocês viram ali que o Alexandre estava mexendo nos cromossomos, né, na parte genética daquele espírito que ia reencarnar, ele estava mexendo exatamente no próximo corpo que ia ser formado. Então, se eu tenho lá o perispírito danificado na área dos pulmões, eles iam lá mexer naquele processo, naquele mapa, para que o próximo corpo tivesse algum problema dito respiratório, para consertar o que foi destruído, o que foi maculado, o que foi machucado naquele corpo físico anterior. Ok? Então, todo um processo de elaboração
que não é feito de forma alguma solta. Avaliação e escolha assistidas. Então, sempre que a gente vai reencarnar, está ali, carta de intenção. O que você pretende fazer depois de reencarnar? Então, vamos pensar assim, Leandro, você antes de reencarnar, você tem todas essas questões aqui para resolver. Se você não tiver condições de resolver tudo numa vida apenas, você vai escolher aquelas que são mais importantes. Então você vai colocar o seguinte: eu vou resolver isso, 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 isso e isso. Então você está se comprometendo a realizar aqueles processos. E a gente esquece isso. Poxa, Leandro, por que a gente esquece? Para a gente poder ter mérito no reconhecimento de tudo aquilo que a gente fez. Porque o livre-arbítrio, ele pode dizer assim para mim, essas aqui eu não vou fazer. E você pode fazer outras tão ou mais importantes do que aquela. Então, é importante que a gente entenda que quando a gente reencarna, não existe assim um determinismo, porque eu posso modificar isso através do livre-arbítrio. Ok? Então, eu faço sim uma carta de intenções, mas eu posso até cumprir aquilo ou não. Eu posso, de repente, antes de reencarnar, colocar que vou ter 3 filhos. E não tenho, só tenho 2. Compreende? Então e depois, naquele processo todo, quando você desencarnar, você vai fazer toda uma avaliação do que não foi feito, aquilo é elaborado e fica na sua grande memória para as suas próximas vidas. Pode parecer assim muito complicado, mas é organizado, extremamente organizado esse processo da reencarnação. Nada acontece solto. Esquecimento do passado. Por que vocês acham que a gente esquece do passado? Só para a gente dar uma acordada. Concordo lá? Né? Porque se a gente pode reencarnar várias vezes na mesma família, eu posso ter uma pessoa que eu já matei. Eu posso ter uma pessoa na família que já me matou. Já pensou como é que seria o relacionamento dessas pessoas se você lembra dessas coisas? Você poderia ter uma reação positiva, quer dizer, você faria de tudo para que aquela situação se resolvesse, ou você poderia ter uma reação extremamente negativa de não querer se aproximar, um remorso muito grande. E isso muitas das vezes gera o que a gente chama de remorso inconsciente. Às vezes você ou lembra, ou você sonha, ou você passa por algum tipo de processo que você passa por esse remorso, sofre com aquilo e às vezes toma atitudes que talvez não devesse tomar, né? De proteção excessiva. Então, o esquecimento do passado, ele é fundamental para que a gente possa sobreviver a esse processo, sem permitir que as vidas passadas influenciem demais na nossa vida atual. Né? Algum psicólogo? Não? O que os nossos amigos terapeutas fazem, os amigos psicólogos? Eles organizam a nossa mente. Um psicólogo espírita é um maná dos deuses, né? Por quê? Porque ele sabe desses processos todos. Porque a cada encarnação que a gente tem, sei lá, vamos dizer que eu já tenha tido 200 vidas, um chute, né? Talvez eu tenha tido mais ou menos do que isso. Mas vamos botar assim 200. Vocês imaginem 200 experiências. Então, já fui homem, já fui mulher, já fui engenheiro, ladrão, né? Já fui um monte de coisa. Espero que político não, mas já fui um monte de coisa. Nesse processo todo, o que acontece? Eu não devo, não vou dizer não posso, vou dizer não devo, acessar essas vidas passadas.
Porque eu estou vivendo uma experiência que tudo bem que tenham consequências das minhas vidas anteriores, mas eu não posso ficar fazendo esses acessos. Por quê? Porque eu posso ter um processo também de quê? De várias personalidades. Porque se eu fui... vamos tentar imaginar uma pessoa que já foi ladrão em 10 vidas seguidas. Aí nessa vida ele começa a fazer acesso a essas vidas anteriores. Não pode ser aquela doença da pessoa que rouba sem ter necessidade? Existe a cleptomania, né? Às vezes a pessoa não precisa. Teve até uma atriz de Hollywood que passou por esse processo. Ela entrava nas lojas para roubar, sem qualquer necessidade. Não estou dizendo nem afirmando que é isso, mas existe uma grande possibilidade de que ela esteja acessando uma outra vida. Medo de lugar fechado. Alguém aqui tem medo de lugar fechado? Que bom. Então, oi? Quem tem? Você? Então você não tem problema, você é médico. Então não preciso me preocupar. O que acontece? Pelo amor de Deus, pode ser, não estou afirmando que é. Imagine uma pessoa que há 5, 6 vidas atrás veio a desencarnar porque foi enterrada viva. Né? A pessoa, antes de morrer, desperta dentro do caixão, vai morrer como? Asfixiado. Então, às vezes, pode ser pessoas que passaram por esse processo. E aí, sei lá, entra no elevador e acaba a luz. Se sente sem ar. Faz um acesso indevido àquela vida e ela passa a ter pânico de locais fechados. Como é que se resolve isso? Uma boa terapia. Né? Então, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo uma ligação. Né? Medo de lugar fechado igual a desencarne dentro do caixão vivo. Tá? Pelo amor de Deus. É uma possibilidade. Né? Senão você sai pior do que entrou. Mas o que a gente está querendo dizer? Que o esquecimento do passado serve para isso. Quanto mais eu esquecer das minhas vidas anteriores, menos as minhas vidas anteriores irão influenciar na minha vida atual. Como é que as vidas passadas atuam sobre a nossa vida atual de uma forma positiva, mesmo eu esquecendo do passado? Boa ideia. Né? A intuição nada mais é do que você acessar a experiência que você já teve. Então, às vezes, quando aparece para você uma determinada situação e você acha que o seu anjo de guarda está buzinando no seu ouvido para você não fazer aquilo, muitas das vezes é para você mesmo. Né? A intuição serve para isso. É para você poder agir de acordo com a experiência que você já tem. Então, às vezes, você não entra num processo porque você já sabe que aquilo vai ser ruim para você ou que vai ser bom. Né? Então, vai depender sempre, caso a caso. É sempre bom a gente falar isso, porque talvez essa seja uma das grandes questões, né? Se a gente reencarnasse, eu lembraria das minhas outras vidas. Graças a Deus que eu não lembro. Né? Então, não é por aí. Reencontros e desafios. Essa parte é interessante. Então, simpatia e antipatia terrenos. Livro dos Espíritos. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Resposta dos Espíritos. Reconhecer-se? Não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Quem assistiu aquele filme Amor Além da Vida com Robin Williams? É por aí, né?
Ou seja, é claro que tem muita coisa ali que a gente vai talvez falar sobre isso ainda hoje. Mas aquele processo que eles estavam lá na espiritualidade e que eles combinam, e aí os barcos se batem e eles voltam crianças novamente, perfeito, pode acontecer. Pode acontecer até de que quando eles estejam adultos, um foi para um lugar e o outro foi para o outro e eles nunca mais se vejam. Não pode? Pode. Vai depender das escolhas que cada um tomar. Mas eles vão poder, talvez, conseguirem alcançar. O que talvez ali a gente precisa ressaltar é que não existe aquela coisa da alma gêmea. Então, quem está procurando a outra metade da laranja, desiste. Você é uma laranja inteira. O que existe sim, e aí a gente precisa colocar bem, você vai encontrar pessoas com muita afinidade espiritual com você. Ou seja, você pode conhecer uma pessoa que já viveu com você várias vidas. Então é lógico que você vai ter afinidade com essa pessoa. Ok? Oi. O que vai ter é porque o pessoal já gosta de florear, né? O que existe é isso, afinidade. Então, por exemplo, quem aqui, eu, por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu tenho um amigo, que eu tinha muito mais facilidade de amizade com ele do que meu próprio irmão. Então, às vezes você encontra fora da sua casa pessoas com que você tem muito mais afinidade. Aí a gente vai aprendendo com a doutrina que às vezes a família é que a gente vai encontrar os espíritos que a gente precisa se acertar mais. Né? Até nem sei se meu irmão vai ver isso depois. Eu até espero que não. Eu costumo brincar muito, né? Que eu e ele a gente se dá muito bem, maravilhosamente bem. Meu irmão mora em Petrópolis. A gente se dá super bem. É, isso que eu estou falando. Mas a gente se dá bem mesmo, de verdade. Agora, né, com 50 anos, porque ele é mais velho do que eu, então você imagina, né? Aquela coisa do irmão mais velho, eu quero brincar com seus brinquedos, mas você não pode brincar com os meus, né? Espero que você esteja vendo. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não, né? Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram pelo outro, sem que se tenham conhecido como seres humanos. Você vai poder encontrar nesta vida uma pessoa nessa sua atual consciência, né? Porque a gente sempre procura dizer, eu não sou o Leandro, eu estou o Leandro. Então eu posso ter à minha volta pessoas com as quais eu já convivi e eu posso, nesta minha experiência, conhecer uma nova pessoa, um novo espírito com o qual eu vou ter essa afinidade e que pode se tornar, a partir dessa experiência, esse espírito com afinidade que eu vou conviver, de repente, sei lá, para o resto das minhas vidas. Ok? Então, as afinidades que eu vou conseguindo não são todas de vidas passadas. Eu posso conseguir novas afinidades. Ok? Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa simpatia? Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Algumas pessoas confundem com carisma, né? Então você vai ter pessoas extremamente carismáticas. São pessoas que você fala A e você fica prestando atenção. Ele tem um magnetismo tão grande que atrai multidões. Vão ser os padres Marcelo, né? Padre Fábio de Mello, aquele pastor que eu acho sensacional as palestras dele, sou fã dele, ele fala muito sobre relacionamento. Oi? Pastor Cláudio, eu acho ele sensacional, né? Embora eu não acredite em reencarnação, ele não deixa de ser bom por causa disso. É uma pessoa extremamente magnética. Todo mundo presta atenção, até porque ele tem uma técnica, né, de fala que é bem interessante. Não tem quem não ria, né, com ele. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem o melhor? Numa e noutra, indiferentemente.
mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o julgue e desmascare. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá e porque díspares nos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Ou seja, você vai ter as aparentes simpatias à primeira vista e as antipatias à primeira vista. A grande maioria não é a primeira, é a segunda, terceira, quarta, quinta, né? Porque da mesma forma que você cria as afinidades espirituais, você vai criar aqueles que não gostam de você. Por qualquer motivo. Se vocês forem inimigos há 3, 4 vidas, e num determinado momento da vida, a espiritualidade, através das reencarnações, conseguem aproximar esses dois espíritos, é bem natural que quando eles se encontram, existe uma certa repulsa. Aquela velha frase, meu santo não cruzou com ele. Né? Eu tenho certeza que vocês nunca passaram por isso. Tenho certeza absoluta. Mas é natural isso acontecer. Né? Não é porque a pessoa é má ou porque você é mau. É porque da mesma forma que existem afinidades, existem as pessoas que não pensam igual e vão reencarnar juntas. Você pode encontrar isso na sua vizinhança, você pode encontrar isso no seu trabalho e pode encontrar isso dentro de casa, da sua própria família, né? Espíritos não afins, talvez até por isso que estejam reencarnados. Quem é que nunca passou por aquele pensamento? Ah, se não fosse meu irmão, né? Ou então na sua oração, né? Que Deus me dê paciência, que se der força eu enforco, né? Então você vai ter vários processos que reencontros. Nosso querido Allan Kardec, que agora está no cinema, né? Espero que todo mundo veja o filme. Você vai ter reencontros que são preparados para que as pessoas possam realizar uma tarefa. Se de repente Kardec não fosse casado com quem foi, ele não conseguiria aplicar a sua obra, ele não conseguiria chegar a termo a sua obra, né? O apoio, todo aquele processo. Jesus para vir para cá, o processo sideral foi gigantesco. Era de peixes, o alinhamento dos planetas, a condição das pessoas, a época, tudo foi definido, porque dizem os nossos amigos espirituais que Jesus levou aproximadamente 1000 anos para baixar a sua vibração para poder entrar num corpo de carne. Então vocês vejam a preparação que houve. O Espiritismo é a mesma coisa, né? Uma doutrina nova estaria sendo colocada ali. As preparações que foram realizadas, todos os espíritos que reencarnaram antes de Kardec para preparar aquele ambiente. O local onde Kardec, né, a França na época, era o berço da ciência, das experiências, de tudo de novo que vinha surgindo no nosso planeta. Então não podia ser num lugar diferente que não a França. Causa e efeito. Não existe efeito sem uma causa aparente, né? E tudo isso vai ser determinado pelo nosso perispírito, que é essa grande memória de tudo que acontece. Então, o que a causa e efeito faz? Você tomou uma decisão há 5, 6 vidas atrás. Essa decisão gerou uma consequência, seja ela boa ou ruim. Se foi uma consequência boa, você vai ter consequências positivas. Se você teve uma decisão e isso gerou prejuízo a alguém, esse prejuízo que você gerou a alguém vai gerar a necessidade de você reparar esse mal. Então, se você roubou, vai chegar um determinado momento na sua vida que você será roubado.
E a partir desse processo você vai expiar tantas vezes quantas forem necessárias, até que você realmente, como espírito, admita que a consequência do seu ato já está resolvida. Você não faria aquilo de novo. Então, o que a espiritualidade coloca? Num processo reencarnatório, situação parecida, para que você prove que você não rouba mais. Então, vocês vejam o ciclo de reencarnações, para que nós possamos, através de acerto e erro, corrigir o nosso caminho. Então, tem um filme sobre Deus que é muito interessante. Não sei se vocês já viram. Aquele filme que o cara vai construir uma arca, como se fosse a Arca de Noé. Né? Inclusive é comédia. E Morgan Freeman, acho que ele adora fazer papel de Deus. E ele está trabalhando como garçom num bar. E a esposa da pessoa que está construindo a arca começa a conversar com ele, né? E esse garçom, ele chega num ponto lá de falar de Deus. E aí ela começa a conversar. Aí, logicamente, o garçom, que é Deus, começa a conversar com ela e diz o seguinte: olha, o que você acha de como você deve pedir as coisas para Deus? Aí ela fala lá: eu peço força, peço paciência, peço um monte de coisa. Aí ele diz o seguinte: mas olha só, procura pensar da seguinte forma: quando você pedir paciência para Deus, Deus não vai te dar paciência. Deus vai criar condições na sua vida para que você desenvolva a paciência. Se você quer coragem, Deus não vai te dar coragem. Ele vai criar situações na sua vida para que você construa a sua coragem. Eu achei isso sensacional. Porque a gente aprende, né, inclusive com a doutrina, com as leis de Deus, que nada é dado para a gente de mão beijada. Você tem que batalhar por aquilo que você quer. Se você for buscar isso no Evangelho, está bem claro lá: batei e a porta abrir-se-vos-á. Em momento nenhum dentro do Evangelho, Jesus coloca que a porta vai estar aberta para a gente. Eu tenho que bater antes. Se eu não bater na porta, ela não abre. Então eu preciso ser uma pessoa sempre o quê? Proativa. Eu tenho que agir para conquistar, por consequência, por mérito, aquilo que eu quero. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje? Nós estamos querendo aprender, não sei, por que eu estou sofrendo, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Ninguém vai dar isso de mão beijada. Por que eu estou com depressão? O que é depressão? Então a gente começa a buscar dados e informações para que nós cheguemos a uma conclusão. É isso que a espiritualidade quer de nós. E muitas das vezes existe talvez alguma decepção com outras religiões justamente por causa disso, porque nós somos imediatistas. Então, às vezes, a gente paga para ter um benefício de Deus. Mas se eu não fizer a minha parte, não tem como. Né? Então, às vezes, o pessoal corre para o cristal, corre para o incenso, mas se eu não melhorar as minhas atitudes, não adianta. Percebe? É claro que os cristais têm a sua composição, têm a sua ação, atuam sobre nós, mas eu preciso ajudar que isso aconteça com o quê? Com as minhas virtudes. Obsessão, né? Lei de causa e efeito. Quem são os nossos obsessores? Espíritos que eu convivi, que eu convidei para ficar perto de mim. E como é que eu os convidei? É claro, né? Eu não estou dizendo que eu mandei um bilhete para eles, por favor, venha me obsediar. Né? Sintonia. Oi? Exatamente. Então, por exemplo, o espírito que a gente às vezes chama de encosto. O que é encosto? Aquele que encostou em você, se sentiu bem e ficou ali. Mas por quê? Porque se você está sempre com pensamentos tristes,
quem é que vai se aproximar de você? Quem está triste. Então tem uma frase muito interessante que eu li uma vez e nunca mais me esqueci. A conversa triste com os tristes deixam os tristes muito mais tristes. É muita tristeza, né? Mas é o que acontece. Então, se eu sou uma pessoa raivosa, que gosta de brigar no trânsito, quem é que vai se aproximar de mim? Um espírito que pensa da mesma forma. E ele ainda vai ficar no teu ouvido. O cara vai te fechar, fecha ele primeiro. E aí você fecha o cara primeiro. Aí acontece alguma coisa, estou sendo obsediado. Se você cai no chão, tenho certeza que alguém botou o pé na minha frente. Aí tem um vídeo muito interessante, que tem lá no YouTube, tem um pessoal que gosta de fazer piada, eu acho sensacional. Aí aparece um obsessor, o cara acorda, Amigos da Luz, é sensacional. Procura lá no YouTube, tem sempre um negócio interessante. Tem uns espíritos que querem invadir um centro espírita, é bem legal. Mas esse obsessor aparece pro cara, aí ele começa a discutir com o obsediado. Falei, cara, olha só, eu estou sem o que fazer, às vezes eu faço pressa para você melhorar para eu poder te obsediar. Porque o próprio é o pior obsessor dele mesmo. Né? Reclama demais, nunca está satisfeito com nada, e o pobre do obsessor, coitado, que quer atuar sobre ele, não consegue. Aí ele até brinca, às vezes eu até faço oração para você melhorar, que é quando você melhora para eu poder obsediar. E isso é a lei de causa e efeito, atuando pura e simplesmente. Então, o que eu preciso fazer para não ter mais obsessor? Encerrar com as atividades que eu faço, que eu praticamente estou sempre fazendo, e eles não vão chegar. Por exemplo, espírito obriga a gente a beber? Não. Ele apenas fala no teu ouvido, mais uma. Quem escolhe mais uma é você. Se ele disser mais uma e você não adquirir mais uma, acabou o obsessor, porque ele vai pensar assim, e com esse não tem jeito, eu vou me embora, eu vou procurar outro. É aquela coisa do carro. O ladrão, ele vai procurar um carro que não tem alarme. Ele jamais vai procurar um carro, vai tentar roubar um carro que tem aquela luzinha piscando dentro. Ele sabe que aquilo é um alarme. Se o carro da frente não tiver, é aquele que ele vai. Então, quem é que o obsessor escolhe? Aquele que dá ouvidos para o que ele está colocando. Né? Então, e causa e efeito, por exemplo, magia. Ainda bem que nem todo espírito sabe fazer magia e nem todo mundo está apto a receber, vamos dizer assim, um trabalho de magia. Porque isso tudo depende de causa e efeito. De eu já ter feito trabalho para alguém em outra vida, de eu já ser um mago negro do passado. Tudo isso são causas para que eu tenha um efeito ruim. Ok? Mas também vamos pensar no positivo. Você hoje é uma pessoa extremamente caridosa. Você ajuda muitas pessoas. Você trabalha sempre pensando no outro e não em você. Você está angariando pessoas que vão te ajudar. Pessoas que vão reconhecer você como um bom espírito e muitas das vezes vão proteger a nós de situações que nós estejamos correndo algum tipo de perigo. Porque nós criamos essas amizades no plano espiritual. Ok? Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Entendimento e força de vontade. Está tudo vinculado a esse processo. Né? Eu preciso buscar entendimento. Às vezes, até para ter entendimento, eu tenho que ter força de vontade. Porque você veja bem, sábado, 7 horas da noite, estamos todos aqui ouvindo um tema que vai trazer benefícios para nós, né? Mas que eu preciso ter boa vontade, porque eu podia estar numa festa, eu não fui visitar minha mãe, né? Eu tinha que ter ido a Petrópolis hoje, amanhã faço uma palestra no Recreio. Então você vê o entendimento da importância de você estar fazendo escolhas boas para você. Às vezes eu preciso ter uma extrema força de vontade.
para você não se deixar desanimar porque está chovendo, para você não se deixar desanimar porque está frio, ou porque talvez você vá ouvir algo que possa te atingir de certa forma, né? A gente só deixa acabar para a gente não ter tanta competição. Então, esse entendimento ele é fundamental porque ele vai trazer para nós, vamos dizer assim, o sofrimento, ele não se encerra. O que a doutrina espírita traz para nós? Nesse processo de entendimento. Eu estou passando por uma dificuldade séria. A partir do momento que eu acredito na reencarnação, que eu passo a fazer coisas boas, que eu entendo que a caridade é algo essencial para a minha vida, que eu vou fazendo todos esses processos de acordo, isso não significa que o sofrimento vai terminar. Eu apenas estou entendendo por que ele acontece. Então, a partir do momento que eu entendo por que ele acontece, eu paro de brigar com Deus. E na hora que eu paro de brigar com a divindade, eu começo a entender que o que eu estou passando tem apenas um único causador. Eu. Então, se eu sou o causador dos meus problemas, eu preciso começar a atuar para que aquilo não mais ocorra. E aonde que entra a força de vontade? Jesus fala em porta estreita. O que é a porta estreita? São as dificuldades. Nada na vida da gente vem de mão beijada. Nada é fácil. Eu preciso gastar energia, eu preciso me esforçar para que aquilo dê certo, para que eu possa provar que eu estou conseguindo. Eu sou capaz de resolver aquilo. Às vezes pode parecer para nós que, caramba, estou tendo que provar demais. Mas nada é demais. Tudo é na medida certa do que eu preciso para crescer espiritualmente, moralmente, dentro de um roteiro das nossas vidas. Né? Isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Hoje, inclusive, uma briga, né? Muito grande, às vezes até conceitual. Aquela coisa do corpo é meu, né? E etc. Um dos maiores crimes que eu possa ter contra a reencarnação é o aborto. Por quê? Você vê ali um espírito está querendo reencarnar para provar as suas qualidades. E por N situações, outras, né, não cabe a gente aqui elencar todas, alguém resolve terminar com aquela experiência. É um afeto? É um desafeto? Aconteceu alguma coisa que gerou uma necessidade na cabeça da pessoa? Você vai ter certamente atenuantes e agravantes, mas é algo que não deve ser realizado, né? Então você vai encontrar situações, porque quando a gente fala isso em palestra, a gente parte do geral, a gente não fala dos casos individuais. Você vai ter casos, é lógico que você vai encontrar, por exemplo, o aborto natural, né? Por algum motivo de saúde. Então você vai encontrar nesse tipo de processo um karma muito grande dos pais. Está no Livro dos Espíritos, perto da pergunta 1000, quem quiser procurar, dá uma procurada. Não sei se é 1004 ou 1009, por ali. Ali diz claramente que em determinados casos não há sequer um espírito ligado àquele corpo. Aquele processo é kármico apenas dos pais, para que eles passem por aquele sofrimento, para que eles entendam que pode ter sido de outra vida, de outro processo. Então, a lei de causa e efeito é que vai tratar disso, ok? O que a gente precisa fazer como seres humanos é evitar que isso ocorra. E o suicídio, né? O
O suicídio, infelizmente, cresce assustadoramente na nossa humanidade. Você vai ter casos. É difícil hoje você encontrar pessoas dentro da sua família que talvez já tenham passado por isso. Hoje você encontra, não sei se talvez por causa da internet, cada vez mais artistas falando que estão com problema de depressão, já pensaram em se matar, ou já tentaram. Então, hoje é caso tratado pela Organização Mundial da Saúde. Então, nós estamos vivendo um momento, não sei se por conta da transição, se a gente está passando por esse momento da divisão do joio e do trigo, e as pessoas estão tratando um desespero tão grande, se é por causa do materialismo, que a grande maioria sequer acredita em Deus. Não estou falando de religião. Não são espíritas. Não tem Deus na sua vida, no seu coração. Não acredita numa energia. Então existe um processo hoje gigantesco de desesperança. Então isso está, de uma certa forma, assustador. Você vê o CVV hoje, está sempre, o Centro de Valorização da Vida, sempre pedindo ajuda, porque cada vez mais atendimentos, a cada dia, a cada mês, a cada período, de pessoas que estão querendo um certo tipo de ajuda. Então, e na realidade, o que isso ocorre? Você está destruindo o seu organismo de carne, que por consequência atinge a forma espiritual, e você vai trazer para você consequências sérias nas próximas vidas. Cada caso é um caso, atenuantes e agravantes. Já dizem hoje, Divaldo, Haroldo Dutra, que a própria espiritualidade já vê alguns casos diferentes, porque às vezes suicídio apenas por causa de orgulho ferido ou egoísmo, etc, etc. Mas hoje você tem casos sérios de depressão que precisam ser olhados por um outro prisma. Então você vai ter atenuantes e agravantes. Mas de qualquer forma, o ato foi realizado, vamos ter que ver, haverá um processo gigantesco de recuperação. Oi. Dados novos hoje falam em suicídios a cada 40 minutos no Brasil. E para você ter uma ideia, no Japão é pior. Sim. Lá em torno principalmente a juventude. 20 minutos. Então você vê, olha a quantidade de pessoas passando por essa dificuldade. Isso registrado, né? Registrado. Fora que a gente não sabe. O Divaldo tem uma história da irmã. Quando você vai vendo esses processos, que a irmã do Divaldo suicidou. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo dele contando a história, que é Nair, o nome dela. Aí ela tinha ingerido veneno, e aí na próxima reencarnação dela, ela vai para a mansão do caminho, vem com lábio leporino, que ela destruiu, por causa do veneno que tinha ácido, tinha alguma coisa, e destruiu. A sua próxima vida veio com lábio leporino. E aí ela desencarnou com 6 anos aproximadamente. Aí depois a mãe do Divaldo aparece de novo para ele, dizendo que ela ia reencarnar novamente, só que aí já com seu perispírito refeito. Aí o Divaldo conta que reencontra de novo a irmã dele, numa segunda vida, já um corpo perfeito. Então, tudo que acontece, eu preciso resgatar aquele processo. Então, o que eu destruí, eu preciso reconstruir. Tem um programa bem interessante no YouTube, você deve encontrar. Aquele programa Pinga Fogo. Ele foi em 1970, por aí. O Chico Xavier, programa ainda em preto e branco, e aí foram perguntar para o Chico a questão do nanismo. O Chico Xavier, não é o Leandro que está falando, foi o Chico Xavier, que existem casos, não todos, por favor. Então, se a gente conhece uma pessoa que tenha nanismo, não há certeza absoluta que tenha sido por causa disso. Mas existem casos de pessoas que tentaram suicídio pulando de prédios, e aí quando cai no chão, cai em pé,
e aí destrói coluna, destrói a perna, destrói todo aquele processo, e aí para reconstruir o seu perispírito, vem com o nanismo. Então você vai, por exemplo, você vê certas pessoas que a coluna é totalmente fora do lugar, é disforme o tronco das pernas. Então existe todo um processo de reconstrução. Então, pelo amor de Deus, nem todo nanismo é porque a pessoa suicidou. Ok? Existe a possibilidade de dito pelo Chico Xavier. Ok? E aí geram-se os compromissos. Porque, na realidade, quando a gente fala, por exemplo, de aborto, às vezes você está vitimando apenas a mãe. Ok? Não. Todo mundo. Se a pessoa no ônibus sentou com uma pessoa que ela nunca viu na vida e diz assim, eu estou pensando nisso, e a pessoa que está sentada do lado dela no ônibus disser, não, concordo, no seu lugar eu faria a mesma coisa. Está no bolo. Ok? Aquele negócio do estou contigo. Está no bolo. Então, todos que participaram, direta ou indiretamente do processo, se envolveram karmicamente naquilo. Né? Não no filme, que eu acho que no filme isso ia gerar uma polêmica muito grande, mas no livro Nosso Lar, sugiro que quem não leu o livro, leia, tem uma passagem muito interessante que André Luiz vai os portões de Nosso Lar, e aí ele vê um espírito chegando, esse espírito pede para entrar em Nosso Lar, e o vigia, o segurança que está do lado de André Luiz não permite que ela entre em Nosso Lar. André Luiz, logicamente, né, aquele processo de estar aprendendo e tal, fica revoltado. Falta de caridade. Como assim você não vai deixar essa pessoa entrar? Aí o segurança, com muita calma, diz para ele, André, olha só, melhore a sua visão espiritual e foque melhor naquele espírito. Olhe em volta dela, o que você vê? Aí o André Luiz força a sua visão, melhora a sua visão espiritual e vê vários pontos escuros em volta do espírito. Estranho, eu estou vendo. Aí ele relata isso para o segurança dos portões do Nosso Lar. Aí ele diz para ele, André, aquilo ali são a quantidade de abortos que aquele espírito fez. Está tudo marcado no seu espírito. Ela era uma médica, né? O detalhe em si eu não recordo. Então, se vou discutir com uma você. médica que fez aborto. Que era aborteira. Né? E aí o que acontece? A partir do momento que o segurança não permite que ela entre, ela começa a dizer despautérios para o vigia e some. Na realidade, era apenas um espírito que estava tentando entrar em Nosso Lar para causar algum tipo de problema. Né? Então, são todas as pessoas envolvidas, não só a pessoa que o faz. O problema do suicídio hoje na verdade, em vez de a pessoa explodir, ela implode. Ela vai acumulando, não se mostra, não aparece nada, não é visível o problema dela. Em vez de ela explodir, ela implode. Então ela acaba se autodestruindo sem ninguém perceber. Eu tenho um amigo que o filho suicidou. E a grande questão, a gente conversou várias vezes sobre esse processo, e ele dizia, Leandro, o grande problema para mim, disso tudo que está acontecendo, primeiro, é que eu não percebi. E segundo, eu me cobro muito do meu filho não ter visto em mim uma âncora, um porto seguro. Mas eles estão sem referência nenhuma hoje, né? A humanidade. Se você alimentar bem, não é só o nosso jovem, né? Porque você tem vários adultos hoje, entre aspas, de seus 30 e poucos, 40 anos, que não tem maturidade nenhuma. Né? Por favor, sem crítica alguma. Né? Mas apenas uma constatação da nossa sociedade atual. Tem alguém que é professor universitário aqui? Você vai encontrar nos alunos de 20 e 30 anos atrás situações completamente diferentes do que você encontra hoje. Né? A nossa sociedade hoje está... Eu não estou falando de Brasil, não. Estou falando de mundo.
até por conta dessa coisa da tecnologia. Acho que é muito responsável por isso. Você vê uma mesa de restaurante com, sei lá, 20 pessoas e todo mundo com WhatsApp, né? Tem até uma foto que parece brincadeira, todo mundo ri, mas hoje fomos visitar a nossa avó, estamos com saudade da nossa avó. A avó sozinha, sentada no sofá, 5 ou 6 netos sentados em volta dela, todo mundo com celular. Quer dizer, a avó continua sozinha, né? Então, o problema não é a internet, ou não é os smartphones, não é a rede social. É o que a gente está fazendo com eles. A ferramenta em si é sensacional, mas o que a gente está fazendo com essa ferramenta é que talvez precise ser repensado. A minha esposa é médica. Tem paciente que liga para ela domingo, sábado, sexta-feira à noite, quer dizer, não tem mais hora, né, para nada. Oi? A gente pode olhar sobre uma outra perspectiva de que o suicida não sabe que é suicida, não pensa em se suicidar, mesmo sendo depressivo, e num determinado momento, em determinado instante, ele se suicida. Sim, sim. Até porque quando você fala nesse processo de entendimento, se a gente voltar para esse slide aqui, em 5 minutos aqui. Se você voltar para esse processo aqui, e você, a pessoa, não digo você, tentando dar um exemplo, né, hipoteticamente falando, a pessoa é extremamente materialista, não acredita em absolutamente nada, passa a sua vida tranquilamente. Num determinado ponto da sua vida, ele sempre teve sim a sua vida inteira. E num determinado ponto da sua vida, a vida diz não. Ok? E aí surge na vida dele alguém que o reencontra. Aqueles parceiros obsessores que a gente falou. Basta um simples comentário no ouvido. Cara, acaba logo com isso. E aí a pessoa que está aqui encarnada, eu não sei de onde que veio esse pensamento, mas acho que é por aí. Porque se você tem o materialismo, na minha opinião, é que é o grande causador desse processo. Que vai causar na pessoa a desesperança. Então, para que continuar sofrendo? Ele acaba com o sofrimento. Não existe uma base. Não existe uma base. Seja ela familiar, social. Então, as pessoas, eu acho, né? Isso é o Leandro que está falando. Não existe um porto seguro onde a pessoa se apega. E quando surge o problema, não vê solução, não vê para onde correr. E aí acha que essa é a solução. Então, o processo que às vezes diz, preste mais atenção nos seus filhos, às vezes não basta. Porque o próprio tem que dizer, né? Quem que imaginaria que um Robin Williams, que fazia todo mundo rir, suicidaria? Vários exemplos que você vê por aí. Mas aí você vendo a história, Robin desenvolveu um Parkinson e ele a cabeça dele não lidou bem com aquilo e fez o que fez. Por favor, não tem qualquer tipo de crítica nisso, ok? Apenas uma profunda compaixão por esses espíritos. Porque, além de tudo, porque às vezes a conversa do espírita, às vezes parece que você está marginalizando aquela pessoa que cometeu A ou B. Jamais, jamais. Porque ninguém na espiritualidade vai ficar sem socorro. Ninguém. Ok? De acordo com a necessidade, com o merecimento de todos, os amigos espirituais vão cuidar daquela pessoa. Ele pode até achar que não está sendo cuidado, mas será. Ok? Acho que é importante a gente falar sobre isso. A pena de morte, né? Porque na realidade, quando você fala em pena de morte, você pode ter a lei do homem, né? Todo mundo pode ser a favor. Não, acho que tem que ter. Mas na realidade, você só está transformando, entre aspas, um inimigo visível para um inimigo invisível. O cara vai continuar fazendo o que ele faz invisível. Ou quem é que a gente acha
que auxilia os bandidos? Bandido desencarnado. Não tem uma brincadeira que as pessoas mais protegidas é criança e bêbado? Não tem? Vocês já ouviram isso? Por que o bêbado é extremamente protegido? Porque o espírito não quer perder o seu caneco. Ramatiz trata o alcoólatra como caneco vivo. Por quê? Porque o espírito, que é alcoólatra, só vai conseguir beber através da pessoa que está encarnada bebendo, porque o espírito não consegue pegar um copo. A gente tem uma palestra que fala bastante sobre isso, quando a gente fala sobre obsessão. Então, não resolve. Não resolve. O grande problema é que não resolve. E todo mundo que está envolvido no processo. Ok? Aliás, não é nem assim, né? É assim. Punir ou educar. A eutanásia é a mesma coisa. Ah, ele está sofrendo muito. Será? Ou é a família que está sofrendo? E quer se livrar do sofrimento. Não estou dizendo que seja de propósito, tá? Isso às vezes é sem saber que isso está ocorrendo. Então, a cada minuto, a cada segundo que aquela pessoa está passando por um processo de reencarnação, daquele processo de sofrimento, é bom para o espírito. E se a família está passando por isso, por exemplo, uma família que tem uma criança com algum tipo de deficiência, né? de problemas vinculados a seja qualquer que seja, alguma síndrome ou qualquer coisa. Esses pais são extremamente preparados antes mesmo deles reencarnarem. Porque eles vão receber um espírito que precisa do apoio deles, em termos gerais. Ok? Mesma coisa. Então a gente precisa aprender e educar, sempre. Então, pessoal, quando a gente for pensar em reencarnação, vamos pensar sempre na parte lógica. Um Santos Dumont, né? Um grande inventor, inventou o avião, teve todo aquele processo de aprendizado. Não entra mais na minha cabeça que ele morreu e tudo isso acabou. O cara que inventou a vacina, Sabin, o cara morreu e não vai participar de mais nada, ele some. Não, todo esse aprendizado, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vivencia, isso tudo que a gente está falando aqui hoje, nós vamos levar para toda a nossa vida espiritual. Daqui umas 4, 5 vidas, vocês vão se lembrar disso que a gente está falando. Oi? Tem um livro do Fala dos Desencarnes de Santos Dumont, você deve conhecer, o Ícaro Redimido, maravilhoso de ser lido. Ele fala fisiologicamente como é o desencarne. Ícaro Redimido. Você vai encontrar essa série ele André quase Luiz. virou um ovoide, né? Ele quase se transformou no ovoide por causa do suicídio. Por causa daquela história de Mademoiselle. Exatamente. De Moisés. Então, o que acontece? Onde a gente quer chegar? Na literatura espírita, você vai encontrar na série André Luiz, os mensageiros, missionários da luz. Você tem vários livros que falam sobre o processo reencarnatório. Essa historinha é um desses livros. Tá? Então, pode procurar, que certamente a gente vai compreender que existe uma lógica gigantesca na reencarnação. Que a reencarnação é a prova cabal de que Deus realmente gosta dos seus filhos. Porque se nós, seres ainda considerados imperfeitos, criamos a recuperação, né? Você está lá aprendendo alguma coisa na escola e não aprendeu, não tem a recuperação? A vida gera várias recuperações. A gente sempre vai ter a oportunidade de consertar alguma coisa que a gente quebrou. Ok? Então vamos fazer a nossa prece. Sem esquecer de que nós somos imortais. Obrigado, Senhor. Obrigado pela ajuda, pela inspiração, pelo momento que passamos aqui juntos.
de falar das coisas espirituais, de vivenciar as coisas espirituais, que tenham servido para, inclusive, aqueles irmãos que vieram conosco, aprender conosco e ouvir conosco. Que tenhamos sido capazes de absorver essas informações e levar para o nosso dia a dia e substituir a incerteza pela certeza de que Deus nos ama e que, através do processo da reencarnação, todas as pessoas que convivem comigo, existe um motivo para eles estarem e precisamos nos acertar sempre. Dessa forma, amigos espirituais, Ramatiz, Kardec, nosso irmão Jesus, nosso irmão mais velho, mas sempre, acima de tudo e de todos, está Deus, nosso Pai Criador, o qual pedimos a permissão para encerrarmos a nossa palestra de hoje, dando juntos felizes. Graças a Deus.